Olá, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Alma de Poeta. O meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e a ideia aqui é a gente conversar um pouco, bater um papo sobre espiritualidade, sobre umbanda, kardecismo, manifestações mediúnicas, mas principalmente falar sobre assuntos que contribuem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso despertar da consciência. Daí vocês devem estar se perguntando o seguinte, principalmente para quem caiu de paraquedas aqui nesse podcast, né? Mas o que tem a ver esse título do podcast, Alma de Poeta, com esse conteúdo espiritualista que você vai falar? Bem, para eu explicar isso, eu preciso contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Eu nasci e cresci em berço kardecista. O meu pai frequentava centro espírita. A minha mãe, apesar dela não acompanhar a gente, ela gostava da literatura espírita, vivia lendo os romances mediúnicos dela lá. Mas a Umbanda mesmo, eu só fui conhecer lá por volta dos meus 26, 27 anos. E isso já faz um bom tempo, viu, gente? E assim, foi um amor quase que imediato. No começo eu ia lá, ficava lá no canto esperando minha vez de ser atendido, para poder conversar com as entidades, para poder receber um passe. E eu adorava aquela conversinha de pé de ouvido com o preto velho, sabe? E em cada atendimento que eu passava, eu me encantava cada vez mais com as coisas que eles me falavam, com os ensinamentos que eu ouvia. E principalmente, o amor, o acolhimento que eu sentia quando estava lá dentro. Eu lembro de uma vez que eu me sentei para conversar com um preto velho, ele estava fumando um cachimbo. Daí ele parou de fumar, olhou para mim e falou assim, Fio, vós cê vem de família do Kardec, não é mesmo? E daí eu arregalei o olho e falei assim, cara, como ele sabia disso? Daí eu respondi que sim, né? Que inclusive eu tinha algumas dúvidas a respeito disso. Aí ele me falou assim, pode perguntar, filho, o nego velho tá aqui para responder. E eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa. O senhor pode me explicar qual é a diferença dos espíritos que se manifestam aqui no terreiro de Umbanda para os espíritos que se manifestam no centro kardecista? Daí o preto velho deu uma risadinha, deu mais uma baforada no cachimbo e falou assim, olha, filho, se tem alguma diferença, nego velho não sabe. Mas o que nego velho pode dizer é que os espíritos que trabalham lá com os Kardec são muito mais alumiados do que esse preto velho que vos fala. Mas um dia nego velho também vai chegar lá. Ai, gente. E essa simplicidade, essa humildade, com o tempo foi me cativando, sabe? Foi me conquistando. E eu fui me apaixonando pela Umbanda. E depois de um tempo indo lá no terreiro para tomar passe, para conversar com as entidades, eu comecei a sentir falta de algo mais. Aquilo já não estava me satisfazendo, sabe? E daí, eu resolvi me matricular no curso de desenvolvimento mediúnico que a casa oferecia. Então eu comecei a fazer o curso, seguir os preceitos, tomar os meus banhos de ervas, acender as minhas velas, fazer minhas orações. Comecei a estudar a Umbanda com mais seriedade. E com o tempo, uma certa mediunidade começou a aflorar em mim. No começo eram, assim, arrepios que eu sentia pelo corpo, sabe? Depois esses arrepios começaram a ficar cada vez mais intensos. E os arrepios se transformaram em tremeliques. Eu lembro que os colegas lá do terreiro falavam que eu ficava estrebuchando. Algumas vezes, essas tremedeiras eram tão fortes que eu não conseguia nem controlar o meu corpo direito. Teve uma vez, numa gira de desenvolvimento, que o tremelique estava tão forte que eu nunca tinha sentido antes. Eu nunca tinha sentido daquela maneira. E assim, por alguns segundos ou por alguns minutos, eu não sei direito porque o tempo parou de fazer sentido para mim, a minha mente apagou. E quando eu recobrei a minha consciência, eu estava lá na frente do altar, lá na frente do congá, com os cambones do meu lado. É lógico, gente, que tudo isso aconteceu não foi da noite para o dia, tá? Eu, assim como muitos outros médiuns que trabalham na Umbanda, eu demorei anos e anos para desenvolver essa mediunidade. Aliás, que eu ainda continuo desenvolvendo, né? Porque não existe médium desenvolvido. Nós, médiuns, estamos sempre num processo de desenvolvimento. Nós estamos em um processo contínuo de desenvolvimento.
E quando finalmente eu comecei a receber as primeiras comunicações do plano espiritual, adivinha só, a entidade que se manifestava, até então eu nem sabia quem era. Ela falava através de poemas. Ela transmitia suas mensagens por meio de versos. Olha só que loucura isso, gente. Justo eu, que nem sou fã de poesia. Daí o tempo foi passando, a minha mediunidade foi amadurecendo, e os cambones mais experientes que cuidavam de mim lá no terreiro falavam que aquela entidade que se manifestava por meio de versos tinha todos os trejeitos de um preto velho, apesar de falar poesia. Porque ele andava arqueado, ele mancava de uma perna, e ele procurava sempre um cantinho para se sentar. Pois é, pessoal, foi assim que eu fui apresentado ao Pai Antônio. Ele é o meu guia espiritual, ele é o meu guia de cabeça. Ele é a entidade amiga que cuida da minha coroa. Os umbandistas sabem bem do que eu estou falando, mas, assim, se você não sabe o que significa guia de coroa, não se preocupa com isso. O que eu quero dizer é que o Pai Antônio é o meu protetor, ele é o meu professor, o mentor que cuida da minha mediunidade, do meu equilíbrio. Aliás, esse podcast foi feito em homenagem a ele. É por isso que eu escolhi esse nome, Alma de Poeta. Porque essa é a essência do meu querido Pai Antônio. Eu perdi as contas de quantas poesias o Pai Antônio já me passou. Muitas poesias ele falava durante as giras no terreiro, né? Outras poesias ele falava para as pessoas que estavam sendo atendidas. E outras poesias ele passava diretamente para mim. Essas eu conseguia anotar, eu conseguia escrever. Eu acho que eu devo ter anotado umas 100 e poucas poesias dele. Eu até cheguei a publicar um livro que se chama Versos que Nascem do Lado de Lá. Esse livro, inclusive, está disponível na Amazon, para quem tiver interesse. Bem, a minha ideia aqui nesse podcast, além de falar sobre Umbanda, é passar para vocês algumas dessas poesias que o Pai Antônio escreveu. São poesias que trazem mensagens espirituais muito bonitas, com ensinamentos profundos que nos fazem refletir sobre a vida, sobre o destino, sobre Deus. E a primeira poesia que eu vou recitar para vocês aqui hoje fala sobre o trabalho, a alegria que a gente tem que ter ao trabalhar, a importância do trabalho nas nossas vidas. Vamos ouvir? Os filhos trabalham todos os dias para ganhar o pataco suado, sem saber que a vida é vazia se não tiver esse aprendizado. O trabalho não é obrigação para os filhos reclamarem zangados, mas é fonte de satisfação para o espírito disciplinado. Se hoje trabalha por pataco, amanhã vai trabalhar por amor, porque o desejo ainda é muito fraco e precisa de um pouquinho de dor. Mas um dia os filhos vão subir para aqueles mundos cheios de luz, e como anjos vão poder pedir para trabalhar em nome de Jesus. Porque os filhos vão amadurecer e enxergar toda a criação. Então vão trabalhar por prazer e não apenas por obrigação. Que maravilha de mensagem, não é? Essa poesia fala que chegará um dia que nós estaremos em um grau evolutivo que trabalharemos apenas pelo prazer de trabalhar, sem esperar nenhum tipo de pagamento, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Vocês acham que isso é utopia? Vejam hoje quantas e quantas pessoas já trabalham por amor, sem remuneração alguma, fazendo trabalhos voluntários, ajudando outras pessoas pelo simples prazer de ajudar. Hoje, na nossa sociedade, na época em que a gente está vivendo, esse tipo de comportamento é considerado exceção, né? Mas chegará o dia em que o trabalho voluntário ele vai se disseminar de uma tal maneira pelo mundo que se tornará a regra. Esse será o tipo de trabalho que a humanidade vai realizar quando completar o ciclo de transformação que o mundo está passando. Os espíritas kardecistas sabem muito bem do que eu estou falando. Quando a Terra passar de uma categoria para outra, quando ela deixar de ser um mundo de provas e expiações para se transformar em um mundo de regeneração. E eu peço ao nosso Pai Oxalá que todos nós estejamos preparados para viver nesse novo mundo que vai florescer nesses próximos milênios.
Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio do podcast Alma de Poeta. Vocês também podem acompanhar o nosso programa pelas principais plataformas de áudio, tá? Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também pelo nosso site almadepoeta.com.br. Fiquem com Deus, que o nosso Pai Maior os abençoe e até o nosso próximo episódio.